essa produção, né? Seja é, de na melhora na qualidade genética dos seus reprodutores, na melhora do manejo, né, na forma como você vai manejar, alimentar, né, qualidade de água, e nós vamos ver alguns fatores que vão influenciar na melhor qualidade da sua produção, né. Como característica principal, o que a gente tem? Baixa produtividade de ovos e ausência na sincronia de desova. O que é isso? Né? Você tem poucos ovos produzidos por cada fêmea. Né? Vamos colocar assim, quando uma fêmea produz muito, bom, que eu me lembro lá, com uns 3.000, eu cheguei a contar, né, por desova. E isso não é a média, isso é a cabeceira, né, o bicho, aquele máximo, o melhor indivíduo que a gente tem reproduzindo, que eu me lembre, tinha dado isso de alevinos, né, 3.000 por aí. Mas é sempre menor que isso. E aí a gente que trabalha no Laqua, quem já está trabalhando há mais tempo, sabe que a gente pena de vez em quando para obter nossos alevinos, né? Então a produtividade é baixa, né? E como a produtividade é baixa, né, para a gente ter um grande número, né, de ovos, a gente precisa de um plantel muito grande, né? Se a gente pensar, a gente vai ter que ter muitos reprodutores aqui para poder conseguir atender toda essa demanda, né? Imagina, a gente vai precisar de 486 milhões de indivíduos, né? Se a gente pensar num cálculo rápido de cada indivíduo tem 1 quilo para produzir os mesmos 486 mil toneladas lá iniciais, né, que a gente viu. Então você precisa otimizar isso de alguma forma, né? Hoje o que a gente tem é um maior plantel, né, de reprodutores. Então até tive em contato com uma colega minha que trabalha, se não me engano, em Santa Fé do Sul, e ela falou que o plantel de reprodutores deles lá gira em torno de 3 a 4 mil fêmeas, tá? Então pensa manejar isso tudo e como que a gente faz para diminuir essa quantidade, né? Porque tudo gera custo, né? Manutenção de 4 mil indivíduos, né? Alimentação desses indivíduos, manejo, né? Lavar APA, nós vamos ver que isso influencia também no desempenho reprodutivo, né? Dos nossos reprodutores. Vai influenciar diretamente na quantidade de ovos produzidos ou alevinos, né? A gente tem que buscar maneiras de maximizar essa produção de alevinos, explorando o potencial, né, dessas matrizes, e que isso depende de algumas características, né? Às vezes tudo intrínseco à genética ou à espécie, né? Hoje aqui a gente está falando de Oreochromis niloticus, mas tem várias outras espécies de tilápia, né? Mas a vida reprodutiva, a fecundidade de uma fêmea, né, que é a quantidade de ovos que ela vai produzir, a frequência de desova, quantas vezes essa fêmea desova durante a vida dela, ou de quanto em quanto tempo essa fêmea vai desovar. Eficiência de criação, para o caso da tilápia, né, que tem incubação oral, na ecologia a gente chama isso de espécie R estrategista ou K estrategista, né? A, as espécies, agora eu não vou lembrar qual exatamente, mas as que têm cuidado parental, né, você tem uma eficiência de criação maior, porque você está cuidando, né, da sua prole e as tilápias fazem isso incubando na boca, né? Só que quando você pensa em escala, né, vamos pensar nessa piscicultura lá em Santa Fé, que tem 4 mil matrizes, com certeza eles não fazem incubação oral, eles vão tirar isso e fazer uma incubação artificial, né? Então você já tira esse quarto ponto, mas todos os outros três continuam, né, variando. Então você precisa ter isso, entender como funcionam esses três pontos, né? E a maioria dessas variações, né, estão ligadas à genética, a fatores ambientais, né? Aqueles três pontos, principalmente a genética, né? E a performance reprodutiva é o somatório de genética, fatores ambientais e o manejo reprodutivo que a gente tem dentro
da nossa instalação. Tá? Entrando um pouquinho já no, no ponto de como que eu seleciono meus reprodutores, né? A gente sabe que a gente tem efeito genético, né? E a gente sabe que a gente pode explorar esse efeito genético para aumento da performance reprodutiva. Né? Então a gente pode selecionar aquele material genético, aquelas fêmeas ou aqueles machos que são melhores para reproduzir. Só que pensando no cenário que a gente tem hoje de tilápia, né, o melhoramento genético para tilápia ele tem caminhado. Né? No próprio LACO a gente tem o nosso programa de melhoramento genético, que já está rolando aí, já tem 7 gerações. Né? É, isso, o melhoramento de tilápia, melhoramento genético de tilápia, pensando hoje em ganho de peso, né? Ele tem avançado, mas ele ainda é um bebê perto de outros grupos. Você pensa bovinocultura, suinocultura e avicultura, a tilápia ainda, né, esse melhoramento genético ainda é um bebê. E quando a gente pensa que para esses outros grupos a gente tem matriz e melhoramentos genéticos visando a reprodução, né, nós estamos muito longe ainda desse passo, porque o nosso melhoramento genético está voltado para ganho de peso ainda, né, e nós temos avançado nisso. Então vai demorar bastante ainda a gente ter um melhoramento genético visando a reprodução, a performance reprodutiva, né, como a gente tem em outros grupos. Tá? E, por fim, é selecionar as melhores linhagens para poder trabalhar. Né? Então, hoje, para quem trabalha com aquicultura, com tilapicultura, já conhece algumas linhagens que tem no mercado, a Gift. Né? Eu não estou muito por dentro das comerciais, mas eu acho que a Coabel tem a linhagem própria dela. Né? Então, você tem várias linhagens e aí você tem que escolher um material genético de boa qualidade para trabalhar no seu plantel quando você for trabalhar com reprodução. Tá? Idade e tamanho dos reprodutores. Né? Qual o tamanho dessa a primeira desova? Né? Com qual tamanho, com qual peso o seu reprodutor ele vai começar a desovar? Né? A gente sabe que a gente chama de fecundidade absoluta a quantidade de ovos que uma fêmea produz durante uma desova. A Erika tá mencionando aí a estratégia KIR. A fecundidade absoluta é a quantidade de ovos que você produz, né, que uma fêmea produz durante uma desova, tá? E essa fecundidade absoluta ela vai aumentar com a certa idade da fêmea e depois ela declina, porque é, a fêmea perde essa capacidade de se reproduzir, de produzir muitos ovos ao longo da vida, né? E a fecundidade relativa, ela é relativa em função do peso, é a quantidade de ovos que uma fêmea produz em função do seu peso, tá? Pode ser em gramas, pode ser em quilo. E essa fecundidade relativa é maior em peixes jovens, né? Porque são peixes menores, então você dividindo aquela quantidade de ovos produzidos por um peso menor, né, por um peso menor, você vai ter uma fecundidade relativa maior em peixes jovens. Né? Pensando, né, nesse próximo passo, então usar fêmeas mais velhas é melhor? Pode ser, né, mas fêmeas mais velhas elas desovam com menor frequência. Então é sempre o que a gente chama de trade-off. Né? Você vai aumenta a fecundidade, mas diminui a frequência. O que é melhor a gente usar? Né? Como eu falei, essa fecundidade relativa ela vai diminuir com idade, peso e tamanho. Né? No final das contas, é porque você está dividindo a quantidade de ovos, né, pelo peso, e essa fêmea ela vai crescendo, você diminui esse valor de fecundidade relativa. As fêmeas maiores, no entanto, elas vão produzir mais ovos de maior tamanho e mais no somatório geral, né, mais alevinos por fêmea, né, só que desova menos. Então, o que você escolhe? Né, ter mais ovos menores ou ter mais ovos maiores? Pensando em qualidade de ovos, quando você tem uma fêmea mais
maior ou mais velha, ela deposita uma quantidade maior de vitelo, né? Na natureza, isso faz muito sentido, porque se você tem mais vitelo, você tem mais reserva energética, e esse alevino ele consegue sobreviver, por exemplo, um maior tempo em uma condição ruim. Né? Não tem fitoplâncton, não tem alimento para ele filtrar nas primeiras horas. Então, com o saco vitelínico maior, ele consegue sobreviver mais tempo. Mas pensando em piscicultura comercial ou tilapicultura, isso faz sentido? Porque logo depois que esse alevino ele absorve o saco vitelínico, já entra-se com ração, né? Então, o que que é melhor? Ganhar na quantidade, não ganhar na qualidade? Isso tudo tem que ser avaliado, né? Esses dados aqui, eles já são um pouquinho mais recentes, são os dados de Sadiq Getnet 2008, né? O que que ele encontrou, né? Ovos por desova, para cada batelada de ovos que a fêmea produz, as fêmeas mais velhas, elas são melhores do que as mais novas, produzem mais ovos. Então, fêmeas de 24 meses, elas vão produzir mais ovos por desova, por evento reprodutivo, tá? Fêmeas de 9 meses, então eles avaliaram fêmeas de 4, 9, 16 e 24 meses. Né? As fêmeas de 9 meses, elas tiveram uma produção de ovos entre 1,8 e 2,4 vezes mais do que as fêmeas de 16 meses e as fêmeas de 24 meses. Então, a gente já está vendo que fêmeas muito novas, elas produzem menos ovos, né? Mas uma fêmea de idade intermediária, né, 9 meses, ela produz quase 2 vezes mais ovos do que uma fêmea mais velha, né? E um outro achado do pessoal, né, desse autor, foi que a fertilização e eclosão ela foi pior nas fêmeas mais velhas. Né? Então, quanto mais velha for a fêmea, pior fica, né, as taxas de fertilização e eclosão. Então, observando esses dados, né, de Zadig GetNet, o ideal seria trabalhar com fêmeas aqui até 9 meses, né, 9, 10 meses. Fêmeas mais jovens, né, porque os resultados são melhores, então você tem uma taxa de fertilização e eclosão melhor para essas fêmeas mais novas, tá? E produz mais ovos. Alguns parâmetros aqui que a gente tem no artigo do Bugel, né, que ele traz, e eu até depois eu fiquei analisando esses dados, eu falei assim, nossa, mas número de desovas em 90 dias, isso aqui ele traz de um outro autor, né? Mas idade da a primeira desova em semanas, 31 semanas para chitralada, que é a linhagem que a gente trabalha no Laqua, e 28 semanas para Gift, né? Isso dá mais ou menos 7 meses, tá? Hoje, assim, pelo que eu lembro no Aqua, são uns bichos de 50, 60 gramas já estavam reproduzindo bem, e eles não demoram 7 meses, né? É, por isso que a gente precisa de alguns dados mais atualizados, eu acho que mais difícil de arrumar isso na literatura hoje em dia, você meio que estagnou, né? Índice gonadossomático. Aos 150 dias de idade, 1,2 e 1,6, número de desovas, tá, tá, tá. Esse número de desovas em 90 dias, eu acredito que seja o número de desovas total do experimento que ele citou, tá? Porque não faz sentido você ter 40 desovas em 90 dias, mas o intervalo entre desovas de 34 dias, né? Então, é o somatório de todo o experimento. Intervalo entre desovas. Uma fêmea ela vai desovar hoje e daqui a 34 dias, né, para essa linhagem citralata, que vai desovar de novo. E a Gift desova um pouquinho mais cedo, né, com 27 dias. E tamanho da desova, né? Quantidade de ovos. Tá vendo que a quantidade de ovos aqui, ó, 1872, 1768, né? E o range, a fêmea que botou menos ovos, 517 para chitralada, e a que botou mais, 3.582. Né? Para gift, você tem a que botou menos, 491, e a que botou mais, 5.197. Então, tá vendo que varia muito a quantidade de ovos produzidos, e na média,
não fica muito distante, né? 1.800, 1.700 ovos por desova. Tá? Tamanho dos machos e das fêmeas, né? Hierarquia. Você tem uma hierarquia dentro do- da reprodução de tilápias que os machos, eles, sim, na verdade, a população de tilápia na natureza e até nos nossos sistemas de produção, elas são baseadas em dominância social, né? Os machos dominantes controlam, né, a desova e todo o processo, né? Os autores, eles pedem, né, não, eles falam que se você usar machos menores que as fêmeas, você tende a controlar um pouquinho isso, mas os machos são muito agressivos, tá? E essa maturação inicial, né, ocorre 6 meses após a eclosão. Então, esses dados, eu coloquei aqui, entre parênteses, que são de 2000, né, eu acredito que hoje essa maturação ocorre com menos tempo. Tá? E por que usar fêmeas menores também? Né? Por que usar machos e fêmeas de tamanho menor? Porque você tem um manuseio difícil após, né, esses 300 gramas. Porque para quem já manejou tilápia, trabalhar com peixe de 1 quilo, 2 quilos é pesado. Assim, machuca muito, você não consegue manusear ele direito, tem que abraçar e aí, tilápia tá cheio de nadadeira, parece um aculho, machuca pra caramba, né? Essa colega minha que trabalha nessa piscicultura lá em Santa Fé do Sul, ela falou que o plantel dela, eles iniciavam a reprodução com uns 800 gramas. E eles estão mudando isso para trabalhar com as fêmeas aí na faixa de 300 até 500 gramas, porque os funcionários estão reclamando. Gente, não dá para trabalhar com isso não. Imagina, manusear 4.000 fêmeas, né? Vamos falar que tem lotes aí, vamos rotacionar, mas 1.500 animais de 1 quilo. Tem que passar tudo na mão e olhar a boca o dia inteiro, né? A gente sabe que é pesado. Então, trabalhar com os animais menores é mais interessante, tá? Pelo que eu lembro, o Turra falou que o professor Turra, Eduardo Turra, falou que eles trabalhavam com a média de 250 até 500 gramas, né? A Erika tá falando, eu não tô conseguindo ver a mensagem. Isso tem a ver com a Ela fecundidade colocou. relativa. Isso aí. É, porque você tem fêmeas menores, elas vão produzir bem mais ovos, né? Assim, ovos menores, mas a fecundidade relativa é bem maior, então você ganha no volume, né? E aqui, só a título de exemplo, né, como que os machos são agressivos. É, aqui são os tanques de produção que a gente tem no Láqua, né, naquela primeira estufa, durante a reprodução nessa última reprodução foi G7, G6, G7, não lembro certinho. Mas os machos, essas fêmeas deviam estar com 1 quilo e pouco, 1,5 quilo. Os machos maiores, tinha macho lá, eu acho que não estava uns 2 quilos. E aí os machos batiam tanto nas fêmeas que as fêmeas meio que procuravam um refúgio, assim, onde o APA estava mais alto, elas se escondiam, né? E aqui você pode ver até uma fêmea morta, essa na imagem à esquerda, né? Ela foi recolhida porque é, faleceu de tanto tomar porrada, né? No outro lado aqui, você consegue ver que tem uma fêmea com uma mancha meio avermelhada, não sei se vocês conseguem ver o mouse, né? Aqui o macho acaba mordendo e lesionando, faz umas lesões, arranca escama, né? Isso tudo é ruim porque a fêmea não vai desovar também, né? Então, esse avaliar o tamanho, que seja para manejo, que seja para ver a quantidade relativa, é importante. A parte de nutrição, gente. Você não tem dieta específica para reprodutor, tá? Até hoje, as grandes empresas têm trabalhado, mas trabalhado para
determinar quais os níveis de proteína, né, e outros componentes são ideais para engorda, tá? Essas dietas específicas para o reprodutor não existe, porque o mercado é pequeno, né? Imagina você montar um estudo inteiro para desenvolver ração específica para reprodutor para atender, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de reprodutores. Os caras não vão parar para fazer isso, né? Mas de forma geral, o, a ração comercial que a gente encontra no mercado, né? Você tem alguns requerimentos de proteína, alguns estudos avaliando isso, proteína acima de 32%, lipídios, né? Quando você tem fonte de lipídios com ômega 6 e vitamina, né? Ácido ascórbico, que é a vitamina C, e minerais, você tem melhoras, né, no desempenho reprodutivo, tá? Mas todos esses experimentos eles foram executados em separado, né? Níveis de proteína, níveis de lipídio, vitamina, adição de vitamina. Né? No laco a gente acaba usando é, enriquecimento com vitamina C e óleo de soja quando a gente vê que está bem ruim assim o desempenho. Manejo alimentar. O Bugel, ele coloca como uma taxa de racionamento de 1% do peso total, né, do tanque, como boa, né? A incubação oral, esses peixes não se alimentam. No nosso caso, aí no Laco, como a gente trabalha com poucos reprodutores e tudo, a gente acaba fazendo essa incubação oral. Então eles ficam uma semana reproduzindo, aquelas fêmeas que reproduziram, elas vão para um APA separado e durante essa semana elas não se alimentam. Então você tem uma semana, 2 semanas meio que paradas, né? Mas o que eles recomendam, né, como prática, é assim que você tira, né, os ovos e alevinos, você entra com uma alimentação caprichada, né, imediatamente para que esse essa fêmea volte, né, e mature novamente, acelere o ciclo, né, de maturação novamente para ter um novo ciclo, tá? O estudo que ele cita, né, ração com 2 vezes ao dia com menor taxa, né, seria 1%, você tem melhora nessa no desempenho, só que baseado no sentido de que, como a tilápia na natureza é um filtrador contínuo, né, possivelmente você vai ter uma melhora reprodutiva se você fornecer comida mais vezes. Né? E ele, no artigo, ele fala que a tilápia não se alimenta muito cedo, tá errado, né? Muito cedo e nem durante a noite. Eu coloquei ponderações aqui porque no ano passado, quem assistiu a palestra da Silvia, ela falou que alimenta os peixes dela, não sei se é 5h30, 5 horas da manhã, alguma coisa assim. Depois vocês. Eu acho que ela já deu a palestra esse ano, né? Então eu não consegui assistir. Mas então já caiu um pouco por terra esse negócio de não alimenta muito cedo, né? Que 5 horas da manhã, para mim, é muito cedo. Né? Fatores ambientais. Né? Oxigênio dissolvido. A gente sabe que tilápia é um peixe muito tolerante, né? É muito robusto, assim, de baixa taxa de oxigênio dissolvido, né? Às vezes menor que meio miligrama por litro. Só que ser tolerante não quer dizer que ele vai reproduzir bem, né? Se ele tiver nessas condições. Então, você não tem muitos estudos precisos assim para falar se oxigênio influencia ou não na desova, né? Mas a gente sabe que tem que trabalhar com nível adequado, porque se o bicho está estressado, ele não come, ele fica vulnerável à doença e reprodutivamente falando, ele pode ter atresia, que é a reabsorção dos ossos, que já estão prontos para ser desovados, né? E inibição da desova. Às vezes ele está pronto, está tudo certinho, mas ele entra num estado de estresse que ele vai deixar de reproduzir, tá? E o artigo mais recente que eu achei linkando um pouco de oxigênio dissolvido com é, reprodução, né? O trabalho de Code em colaboradores em 2008, ele mostrou que
quando você tem baixos níveis de oxigênio, se não me engano era 1,2 e 4 ponto alguma coisa. Acho que era isso. O artigo está na pastinha lá, depois vocês quiserem ler. Esses reprodutores que ficaram nessas condições de menos oxigênio, eles desovaram menos, né, e ovos menores, tá? Nos níveis de oxigênio mais baixo. E nisso eles maturaram com menor tamanho. Então, se o controle dele, a maior taxa de oxigênio dele era 6, né, esses com nesse tratamento eles tiveram um tamanho maior, né, de maturação maior, enquanto os outros tiveram tamanhos menores em função da restrição de oxigênio. Um pouco disso também eu acho que a gente pode falar que é meio evolutivo, né? Se é uma estratégia da espécie de reproduzir mesmo em condição ruim. Eu posso morrer aqui, mas eu vou deixar descendente. Então pode ter a ver com isso também. Mas então em situações de cultivo, menos ovos e produz menos ovos e menores, né? Ovos menores em situação de baixo nível de oxigênio. Da mesma forma que o oxigênio e temperatura, né? Aguenta uma amplitude grande de temperatura, né? Reprodução, o ideal ela correr entre 25 e 30, né? A gente sofreu uns tempos aí quando a água estava muito fria no lago para a gente poder desovar, fazer a reprodução. A taxa de fêmeas que tinham reproduzido era muito ruim, né? A 22 graus Celsius, né, você tem problemas de atresia, de não desova das fêmeas. E se tiver muito acima disso também, a gente está cozinhando o animal, né? Você desova, né? A desova vai ser ruim, você tem estresse do animal, e estresse nunca é bom, pensando em desempenho geral, né? Reprodutivo, então, nem se fala. Salinidade, né? Reprodução não ocorre acima de 30 ppt. Isso aqui me deu uma dor de cabeça esses dias para poder entender o que esses caras estavam querendo dizer com PPT, porque eles não davam símbolo, não dava nada. E eu acredito que isso seja partes por mil, tá? Então, mais ou menos 30 miligramas por litro. Acho que é isso mesmo, né? Redução no número de alevinos acima de 10 ppt e estresse, né? Aí o estresse por salinidade se leva à reabsorção desses oócitos, tá? Não tem muitos estudos assim, são só os que o Bugel cita mesmo. Eu procurei mais, mas não consegui achar, tá? Mas eu acredito que seja isso mesmo. No Laqua, a gente usa 2 miligramas litro, mas é porque para evitar danos por nitrito, só quando o nitrito está um pouquinho alto, tá? Mas nessa faixa a gente não viu. Apesar que a reprodução em si ocorre em água clara, né? Não tem salinidade nenhuma. É só para manutenção dos tanques mesmo de biofloco. pH também é outro que não tem muitos estudos, né? O ideal é neutro, ligeiramente alcalino, segundo o Bugel. Acima de 11 e abaixo de 4, ele considera como letal. Isso tudo carece de informações, né, sobre qual a influência desse pH, né, pensando em reprodução. Mas de forma geral, né, neutro, levemente ácido, no caso do meu trabalho, a gente considera que não houve levemente ácido, 5,7 por aí. Você não tem problemas reprodutivos, pelo menos para biofloco a gente não encontrou. Né? Fotoperíodo e intensidade de luz, a gente sabe que o fotoperíodo é um sinalizador importante para a reprodução, né, de peixes e tudo. E você pode acelerar ou atrasar essa maturação de acordo com a intensidade de luz. Né? O Bugel ressalta que luz fluorescente traz efeitos negativos, né, na frequência de desova. Só que outros trabalhos que eu encontrei posteriores, né, você tem uma melhora, né, na produção de ovos e sincronia de desova
a 2.500 lux, que é a medida de intensidade luminosa que ele usa, e 18 horas. Aí a gente pode questionar se é a luz fluorescente ou se é a quantidade de horas, né? No caso aqui de Hida e Cruz, que favoreceu essa melhora na produção de ovos e sincronia na desova, né? E no caso também que corrobora com Hida e Cruz, em 2001, né, os dias longos, né, então mais horas luz, né, no caso 18 horas, 16 horas, você produz mais ovos e tem menor intervalo entre desovas, ou interspawning interval, do inglês, né? Esse trabalho de Campos Mendonça. Ele também está lá na pastinha para vocês, se vocês quiserem ler. Então, você produz mais ovos e diminui o tempo, mas tem que pensar também no custo, porque você não tem 18 horas de luz natural, né? Então, o que você vai fazer? Vai ligar a luz? A energia está cara, né? Então, tudo tem que ser pensado de como otimizar isso para melhorar, né? E outras técnicas de manejo. Qual o tipo de sistema de cultivo que você vai usar, né? Viveiro, né, tanque escavado, né? APAs em viveiro, você vai ter vários APAs dentro desses viveiros para melhor controle, né, reprodutivo, para você conseguir controlar melhor, né, as proporção, né, se a fêmea estava em descanso ou não, né, ou vai trabalhar em tanques, igual a gente trabalha no Laqua, né. Em viveiros, essa coleta incompleta dessas larvas, dessas nuvens, né, se ficar, ela pode levar ao canibalismo, né? As larvinhas que ficarem eventualmente dentro do tanque, elas podem comer as larvas mais novas, né? Isso ocorre também. Então, uma maneira de controle talvez seria os APAs, né? APAs em viveiros são relativamente baratos, né? Então, você compra o APA e consegue instalar. Você vai ter uma imagem para mostrar aqui. E viveiros muito grandes, você tem um manejo meio complicado, né? Como é que você faz para juntar todos os peixes, né, que estão reproduzindo naquele viveiro? E vai precisar de mão de obra muito maior para isso também, né? Então, aqui um exemplo de como funciona APAs em viveiros, né? Então, cada APA desse é um, uma estação reprodutiva, assim, que a gente pode falar, né? Ou de incubação, ou de é, inversão sexual também ocorrendo, né? Mas, no geral, o uso de APA, o manejo é bem mais tranquilo, bem mais fácil. Em tese, né? Para quem está no Laco aí também, lavar APA é bravo. Densidade de estocagem, né? Qual a densidade de estocagem que a gente usa para eventos reprodutivos, né? Então, altas densidades, né, superpopulação, você vai ter inibição da reprodução. Então, o artigo de Bugel ele traz até 6 peixes por metro quadrado, é a melhor densidade, pensando em número de ovos ou larvas, né, produzidas. Então, trabalhar numa densidade até 6 peixes por metro quadrado é o ideal. Proporção sexual, quantos machos para cada fêmea ou quantas fêmeas para cada macho, né? A gente pode ter várias proporções, um macho para duas fêmeas, um macho para três fêmeas, três machos para uma fêmea, dois machos para uma fêmea, um para um, qual que é melhor, né? Esse o Bugel ele ressalta que o tamanho, né, desses animais, ou o peso das fêmeas e dos machos, como a gente já viu que o macho muito grande ele tenta dominar e bate nas fêmeas e acaba matando ou machucando muito essas fêmeas e elas não reproduzem, né, talvez isso seja melhor acertado, reduzir o tamanho, trabalhar com machos menores, seja mais importante do que essa razão sexual. Os resultados de Salama em 96, eles mostram que entre de um macho para duas fêmeas e um macho para três fêmeas, você tem os melhores resultados. Tá? No Laqua, a gente usa um para três, um para dois também, dependendo da situação. Tá? Aqui é o exemplo de um tanque de reprodução mesmo.
recém-colocado, tá, gente? Eu não tava estressando os bichos, não. Tinha colocado eles quase que na hora, terminado de separar. E aí, aqui eu acho que tava 1 para 3. Eu acho, tá? E os peixes ficam aí por uma semana e na outra semana a gente retira para ver quem é que reproduziu, tá? Ó, a Erika tá falando aqui que um macho para 3 fêmeas é ruim. Melhor 1 para 2. No lago a gente usou 1 para 3, 1 para 2, né? Não foge muito disso aí, não. Ô, Frequência de coleta de Tomás, ovos. ô, Oi. Tomás, só fazendo uma correção. A Sim, gente usa um para três na reprodução para o melhoramento por causa da, pra às gente vezes, ter para controle, evitar a né? mortalidade. Quando está fazendo grupo de reprodução, um para três resulta em ovos não fertilizados. Então, assim, eu já chamei muita atenção do pessoal fazendo isso para grupo. Porque A na hora que você vai coletar os ovos, você vê os ovos brancos, você fala, brancos, assim, né? Não gente, tá o que que fertilizado. aconteceu? Entendeu? Quando é grupão, a gente não usa essa proporção, beleza? Certo. Eu não tava atinando pra isso, né? Porque no melhoramento genético a gente usa 1 para 3, mas é porque tem que ter o controle e diminuir também, né, a pancadaria. E no artigo do Bugel, ele chega a falar isso, que 3 para um é ruim. A proporção que você usa é até, assim, 1 para 2 não teve diferença de 1 para um. Mas 1 para 3 já tem queda na Queda de capacidade fertilidade, reprodutiva. né? É, Isso. beleza? Obrigadão, é. Essa frequência na coleta de ovos e larvas, né? Quando você tem cuidado parental, que essa fêmea está incubando esses ovos na boca, você tem o processo de vitelogênese, que é a gênese de novos ovos, né? A fêmea produzindo esses novos ovos é lenta durante esse cuidado parental. E quando você tem uma superpopulação no tanque, né, de novas larvas e tudo, você tem interrupção dessa atividade reprodutiva, né? A remoção desses ovos da boca, então a incubação artificial, ela vai ser interessante se você quiser acelerar o próximo ciclo reprodutivo dessa fêmea, tá? E aí, com isso, você tem redução entre intervalos de desova. Pensando aí, as fêmeas vão ficar uma semana reproduzindo, uma semana incubando esses ovos na boca. Então, são 2 semanas que perdeu, né, de tempo, assim. Então, se você retira com uma semana, retira esses ovos e incuba artificialmente, você ganha uma semana nesse intervalo, né? No caso aqui, é, ele aponta uma redução de 12 dias com essa remoção. Então, uma fêmea ela vai ter um intervalo entre uma desova e outra de 15 dias se você remove e de 27 dias se você não remove esses ovos, tá? Então, aqui um exemplo de como o pessoal faz incubação artificial, né? Os ovos ficam dentro dessas incubadoras até eclodirem, e quando eclodem, eles vão retirando e fazendo a inversão sexual em outro sistema, tá? Troca e descanso reprodutores, né? Manter macho e fêmea separado com densidade alta, né? A alta que ele chama aqui 2 quilos por metro quadrado, e boa alimentação entre as desovas, ela ajuda nessa no desempenho, né? Então, você trocar macho e fêmea que ficaram descansando, né, por 21 dias, você tem um resultado de um ganho de 16% de aumento em ovos e alevinos, tá? Rida e Cruz, né, em 2003, eles apontam, né, na verdade aqui é só um problema de escala, né, porque eles fizeram experimento com trocas não sem trocas mensais, trocas bimensais e trocas trimestrais. Trimestrais. Aí, com a troca trimestral, eles obtiveram o melhor resultado, tá? Lógico, para tudo vai depender da sua escala, né? Aqui a gente tem uma outra técnica de manejo que a gente usa no Laqua, é visualizar se a fêmea está apta a reproduzir, né? Você tem a papila urogenital bem avermelhada, e isso também só é possível se tiver numa escala pequena. Imagina ter que olhar.
1.500 fêmeas, né? Se a papila tá boa, se não. Ou trocar a cada 21 dias todo o seu plantel. Então tem que pensar em como otimizar isso também, né? Troca de APA, né? Presença de lama ou detrito, né? Nesses APAs, né? Eles atrapalham, né, a coleta de ovos pela fêmea. Tá? Então você perde, a fêmea já produz pouco. Se tiver muito sujo, ela não vai enxergar, ela vai acabar não pegando esses ovos, né? Acontece muito no larco lá também, às vezes os nossos APAs de incubação, a fêmea cospe o ovo. Se não ficar bem visível para ela, às vezes ela nem pega. É... Willy, alguém perguntou aí, eu não consegui O ler? José Fernando, ele Sim. falou que ele vai precisar sair para poder dar uma aula, mas que ele deixa a pergunta dele Hum. e qualquer coisa alguém passa para ele depois. Ele queria saber se naqueles APAs em um viveiro grande, qual é a taxa de renovação de água por dia. E parabéns pela apresentação. Ué, a taxa de renovação de água vai depender da densidade, né? É, como a densidade de tanque, por exemplo, se for só reprodução, é baixa, tipo assim, numa condição normal, sem aeração, sem nada, em condição de engorda, eu acho que seria 50% do tanque, né? Mas para viveiro muito grande, eu acho que isso não se aplica ainda mais para reprodução. A taxa de renovação pode ser menor, mas tudo vai depender da qualidade da água também, né? Faz análise de oxigênio, faz análise de nitrogenados e avalia se tem que entrar com uma troca maior ou menor. Não sei se ficou muito vago, mas vai depender da qualidade de água que ele tem lá no instante, né? Então, por isso que qualidade de água é importante, você tem que ficar averiguando o tempo inteiro. Então, nos nossos tanques, se lá no Laco, se tem algum problema de nitrogenado, ou se tem problema de oxigênio, a gente troca 50% do tanque, né? Se tiver muito crítico, já morreu muita coisa, né? Mas no geral é é assim que a gente faz. Se alguém quiser apontar uma taxa exata aí, eu não me arrisco assim a falar para esses tanques de reprodução. Mas eu acredito que tem que fazer a análise de água e verificar, né? Oxigênio, nitrogenados, e aí você determina. É, troca de APAs a cada 15 dias, né? Você tem um benefício dessa troca, só que você tem o custo de operação de troca de APA, né? Isso, para quem está no Laqua, essa imagem aqui é bem comum, né? Você ter que gastar um tempo limpando esse APA, porque até onde a gente sabe não tem nenhuma forma a não ser um VAP para poder limpar esses APAs. E isso toma tempo, tem que ficar funcionário por conta disso. Então é meio problemático também você ficar trocando o APA o tempo inteiro. Lógico, se o APA estiver muito comatado, se estiver muito impregnado, ele não vai ter, assim, vai piorar a taxa de oxigênio dentro do APA e seus peixes podem morrer. Então tem que avaliar constantemente isso aí. E fazer as trocas quando necessário, né? Uso de hormônio, né? Uso de glândulas pituitárias, hormônios análogos ou análogos a hormônios, né? O uso de HCG, gonadotropina coriônica humana, tem custo alto em grandes escalas, né? Imagina fazer a indução de 4.000 fêmeas, né? O custo é alto disso e em alguns cenários ainda vale a pena, mas outros, comercialmente falando, eu acho que não vale, né? E os protocolos de indução, a gente tem, né, o Arthur, né, Fernandes colaborador de 2013, eles publicaram, né, alguns protocolos de indução e quais foram os melhores, né? Só a título de curiosidade, aqui um vidrinho de 5.000 unidades, né, de HCG, R$ 534. Isso dá para uma fêmea e meia, talvez, né? Então é caro, então tem que pensar bem se vale a pena ou não investir. Isso aqui também foi o que eu pesquisei na internet rapidão aqui, não,
se pechinchar, sai mais barato, mas mesmo assim é muito dinheiro para investir, tem que pensar bem se vale a pena, né? E quais as conclusões que o Bugel chega, né? É que expectativa de vida reprodutiva, fecundidade e frequência na desova, eles dependem muito do arranjo genético. Então, trabalhar com uma genética boa é importante, né? A utilização de boas linhagens, indivíduos, tamanho e idade adequados vai melhorar significantemente esses resultados, né? Fatores ambientais, né, nutricionais e de manejo, eles desempenham um papel fundamental. Então, além da genética, você tem que trabalhar tudo isso acertadinho, né? Ambientes, fatores ambientais como temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, fotoperíodo, eles vão influenciar, né, se tiver baixo oxigênio, baixa temperatura, o desempenho vai ser ruim, né? A parte nutricional, né, taxa de relacionamento adequada, troca de APAs a cada 15 dias. Se você alimentar muito, também vai aumentar a comatação. Então, isso tudo tem que ser pesado para ver se vale a pena, né, fazer essa troca mais cedo, ou se arrasoa mais ou menos, né? Se os bichos não estiverem comendo direito também, você não vai ter uma vitelogênese, né? Os animais não vão estar preparados, não vão desovar também, né? Então, são N fatores que vão levar ao sucesso ou não da sua escultura. Técnicas de manejo, remoção de ovos e larvas e troca de reprodutores, né, proporção sexual, eles vão auxiliar nesse manejo, né? O manuseio dos reprodutores. Às vezes, no lago, a gente deixava o reprodutor cair, tudo, machucava, e às vezes isso pode influenciar também nessa desova. No desempenho, né? A Erika falou uso de hormônio. É que o hormônio é usado para casos específicos. Com a manipulação cromossômica, ovos e reprodução direcionados, no caso, melhoramento genético. No nosso caso, no LACA, foi assim. O Frank deu um... O Frank lembrou bem, né, que a troca de água, ela pode ser problemática para a reprodução porque baixa a temperatura, né? E é fator importante. Então, seria uma coisa bem norteada mesmo. E o que o artigo do Bugel trazia, gente, é basicamente isso, tá? Eu pulei algumas partes que eu acho que elas não estavam se aplicando muito no caso de viver a chuva influenciaria, mas quando você tem sistema de estufa, você não vai ter tanto problema. Eu acabei omitindo essa parte, tá? Então algumas coisinhas foram omitidas, mas o artigo está aí para quem quiser. Eu vou disponibilizar para todo mundo. Da apresentação também vai. E quem quiser, está aberta a perguntas. Ô, Tomás, Fala, seu Franklin. parabéns pela apresentação aí, achei excelente. Você colocou uns trabalhos que tem realmente de importantes na área da reprodução. Eu peguei essa apresentação, já tinha começado, cheguei um pouco atrasado, mas eu li muita coisa desses trabalhos aí que você apresentou. Uhum. Eu fiz uma revisão relâmpago quando a gente estava tendo problema de reprodução. Aí na última... no melhoramento? No melhoramento. Melhoramento, né? Aí a gente tentou de tudo, você lembra, né? Lembro. Tira sombrite, coloca luz, porque no artigo tal fala que luz é bom, não sei o que, saliniza, temperatura, planta a espada de São Jorge, vai tentando de tudo. E, sim, né, é o que eu tirei como conclusão, posso estar errado, é que tem muitas variáveis envolvidas na reprodução, né? Sim. Tem incidência de luz, tem temperatura, melatonina, tem a questão do ciclo, né? Do ciclo circadiano, tem uma porrada de coisa. Estimulação por hormônio, estimulação visual. Eu estava vendo uns trabalhos assim também que... Você tem salinidade que influencia, você tem turbidez, não sei o quê. Então, assim, é um negócio
bem enjoado a reprodução, né? Mas a gente viu que eu acho que o que tem mais de importante a Erika falando que a luz e a temperatura são os Sim, principais fatores, né? De fato. E a questão do indivíduo, né? Que a gente viu que a questão do indivíduo ele tá mais velho, mais jovem, isso sim, influencia sim. demais, né? Aí você pode tentar de tudo que se o peixe não tiver assim, né, naquele período Na idade de reprodução mais boa, né, mesmo, não vai, não. é, O que eu não sei se você chegou a pegar o pedaço da palestra que eu falei que eu conversei com uma colega minha que trabalha lá em Santa Fé do Sul, vi não. que ela, na responsabilidade dela são 4.000 matrizes. E aí eles vão rotacionando isso ao longo do ano, e eu conversando com ela, tamanho e tudo. Aí ela falou assim, não, aqui nós estamos usando o tamanho de 800 gramas para começar a reproduzir. Eu falei assim, nossa, mas vocês estão animados demais trabalhar com esses bichos grandes assim. Aí falou assim, mas tá vacalhando aqui, porque meu chefe me cobrou, porque tava vindo assim 80, 90% de sucesso, e do nada, puf, 40%. Aí ela falou assim, é desse jeito mesmo. Eu disse que o chefe dela falou, mas e aí, o que aconteceu? Falou assim, eu não sei te explicar. Nós não mudamos nada no manejo e tudo, e puf, caiu, sabe? Mas ela falou que trabalhar com animais mais velhos, é, a desova não estava tão boa assim, não. Aí elas estão mudando isso para trabalhar na faixa de 250, 300 gramas. Sim. É muito, assim, são muitos fatores para controlar, né? E a tilápia já é ruim, assim, de fecundidade e tudo. Então você vai ter que acabar morrendo em número do plantel mesmo, né? Ter um plantel grande para poder suprir. Ela falou que chegou em meses lá a povoar 3 milhões, né, com a reprodução deles. Imagina a trabalheira disso. Trabalhando com um bicho a 800 gramas, tá doido. Então, isso aí é uma experiência de caos, né, que você está contando, e eu acho que é exatamente isso. Tipo, a gente tem muitas coisas, muitos trabalhos que dão norte e tudo, mas acaba que a sua experiência ali, no seu ambiente É, e tal, isso daí conta demais, e acaba que você tem que fazer uma espécie de um experimento, entre aspas, poder encontrar o que é melhor ali para vai a cercando situação. e vendo o que que é. Mas naquele caso, naquele pau que deu daquela vez, né, aí no Laca, eu acho que é o tamanho dos bichos também, né? Também. Tavam bem velhinhos, bem velhinhos assim, né? Velhinhos. Então, baixa atividade mesmo, não tem como. Trabalhar com um bicho mais novo. E a outra questão que não sei se você falou, mas a salinidade, né? Salinidade é bom para um monte de coisa, mas se eu não me engano, para reprodução, um desses artigos aí eu vi que não é boa, e muito menos para incubação de ovo. Assim, os poucos trabalhos que eu não achei, eu acho que eu não achei trabalho assim mais recente de salinidade, é só os que o Bugel citou mesmo. Aí você vai olhar, vai buscar a fonte original lá, é 1985, alguma coisa assim. Então já mudou muita coisa também, mas o para reprodutor assim acima de 10 diz que já começa a sambar a reprodução. Isso também E é aí lógico, tem a ver com a espécie da tilápia, né? Ou a sim, linhagem, sei lá. eu acho que para ovo deve ser ruim, porque, poxa, ovo tem, não tem casca, né? É. Estresse osmótico ali, é, Uhum. dá uma zoada na incubação mesmo. Eu acho que é bem O, provável isso. o, ovo nós já testamos lá no Acre e a incubação foi muito pior, mesmo com salinidades baixas de 2 gramas por litro. Pois é, É, O tá ovo é vendo? ruim, a larva não, mas o ovo sim. Uhum.